Fala galera, começando mais um Corintiano Pod aqui com vocês. Hoje super especial, um camarada aqui, mano, que a gente já bateu um papo antes no outro podcast que eu tinha aqui. Tá aqui de novo porque, porra, com esse cara aqui, se a gente for parar pra ficar trocando ideia sem parar, é 4, 5 dias de conversa, mano. Que é uma conversa da hora pra caramba. O cara corintianíssimo, porra, representa a gente aí. E agradeço demais estar aqui comigo. Obrigado pela disponibilidade, desde quando nós conversamos, se deixou à disposição. Então, porra, Cascão, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui, parceiro. Obrigadão, Obrigado mano. você, Wagner. Primeiro é um prazer, o Corintiano Pod. Olha que legal. Eu tô na Zona Leste. Pra mim é um grande, assim, prazer estar aqui. Eu sou corintiano raiz, aprendi como você. Aprendi a ser corintiano com o meu pai também, que me levava nos jogos do Corinthians no Pacaembu. Então é um grande orgulho estar aqui, um grande prazer estar aqui. Aliás, um rango que você Da mandou hora. uma sanduba da hora. Pô, mas aí. também a correria que você fez pra estar aqui, mano. Ah, mas é um prazer falar de Corinthians. Da hora, mano. É sempre um prazer. Eu falo bastante, né? A gente tem o Alambrado Alvinegro aí também, que é parceiro do Corintiano Pod, porque nós somos todos Corinthians. É isso. E então pedir pra galera que tá aí também se inscrever lá no meu podcast, o Alambrado Alvinegro. E vamos lá, vamos trocar ideia. É isso aí. Hoje eu parei de beber, né? Porque eu tava bebendo demais. O podcast é bom, apesar que o Gustavo Lima detonou os podcasts, né? Porque o Gustavo Lima tomava várias. E aquela vez ele tomou jogou vodka no chão, fez uma arruaça danada e estragou o rolê de tomar uma nos podcasts. Eu tô tomando água aqui, viu? Eu tô parando de beber porque eu também tava meio zoado, da gastrite, fígado, gordura no fígado. Mas que beber é bom, né? É bom demais. E aí, mas vamos devagarzinho, a gente vai. Só dar uma zerada, depois a gente volta. Eu volto aqui, a gente toma uma garrafa de uísque inteira. É isso aí. Mano, obrigado mais uma vez. nóis. Se inscreve aqui no Corintiano Pod, lá no Alambrado Alvinegro também. Semana passada o Wesley veio aí, eu falei, ó, se alguém tiver alguma dúvida, assiste lá também, Grande que foi boa Wesley, pra caramba mano. a entrevista lá. E é isso aí, vamos pra resenha. Aliás, eu tava falando de você aqui em off, que o Wesley foi um cara que me surpreendeu, cara. Verdade, assim, eu sou um cara crítico, sou uma pessoa crítica à gestão da Renovação e Transparência, que pra mim já se perpetua há muito tempo, né? Já são quase 2 décadas no poder, coisa que é um absurdo, vira quase que uma ditadura. É até, assim, é meio forte falar em ditadura, porque, de fato, existe uma alternância de poder, entre aspas, né? A gente sabe que, enfim, quem comanda o Corinthians, todo mundo sabe que é o Andrés, né? Por mais que o Mário Gobi tenha tido o mandato dele, ele, enfim, teve as desavenças dele também com o Andrés, Roberto de Andrade, o próprio Duílio, a gente sabe, apesar do Duílio ainda tentou mudar o nome da chapa, né? Mas ninguém é tonto, né? Todo mundo sabe que faz parte da Renovação e Transparência. E, cara, eu fiquei até, assim, meio surpreso deles ainda quererem continuar. Não largam o osso, é uma coisa impressionante não largar o osso tanto tempo e não largam o osso. O Corinthians está endividado em quase 2 bilhões. O próprio Augusto falou lá no Alambrado, deve ter falado aqui também, que são quase 2 bilhões de dívida. Não é possível. Ou essa gestão, pessoal, é encantador de serpente, ou, me perdoem porque eu sou um corintiano, mas não sou sócio do Corinthians. Mas me perdoem os sócios do Corinthians, você é um sócio do Corinthians, ou os sócios do Corinthians são coniventes com tanta coisa errada nessa dívida de 2 bilhões de reais, porque não faz o menor sentido essa chapa da Renovação e Transparência se perpetuar tanto tempo no poder. Me perdoem os sócios que estão vendo aí, que votam na Renovação e Transparência, vocês têm que me provar de alguma forma que esses caras estão fazendo bem pro Corinthians, porque não é possível. Eu tava sábado lá no clube e quero saber sua opinião sobre uma coisa que me falaram. Que se o Andrés sair do Corinthians, a situação piora. O que você acha? Cara, eu não vejo assim não, muito pelo contrário. Se ele é um motivo para o Corinthians estar com 2 bilhões de dívida, eu acho que eu vejo pessoas competentes, como o próprio Herói Vicente, que é um dos líderes da Chapa 21. Da Chapa 21, que é oposição. Aí os caras vão falar, mas ele fazia parte da situação porque ele era o diretor jurídico
do Andrés, do Ilho, perdão. Mas a verdade é que o herói é um abnegado que tentou ajudar. Tentou ajudar. Eu também vejo por esse lado. Assim como o Wesley, né? O Wesley, não sei se ele é da oposição, não sei se ele tem algum viés político dentro do clube, acho até que não, pelo que eu conversei com ele. Mas o herói eu sei que é um cara... Eu sei da honestidade dele, eu já conheço ele há muito tempo, eu sei da honestidade dele, sei da competência, que é o mais importante. Uhum. E um presidente de clube, ele não tem que saber de tudo. Também acho. Ele tem que saber delegar as funções para gente competente. O problema é que incompetência, para não falar má fé, né? Não vem só do presidente, muitas vezes vem também de outras áreas, né? Então é importante que o presidente que venha, o próximo presidente, que a gente ainda não sabe qual vai ser, por enquanto só apareceram 2 chapas, né? Que é o Augusto Melo e o André Luiz, que é o André Negão, né? É importante saber, se eu tivesse que me manifestar aqui, apesar de não ser sócio, repito, eu acho que deveriam os sócios torcedores terem direito a voto, isso é uma outra discussão, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Augusto, porque ele quebra um pouco essa continuidade do poder. Mesmo lembrando que o Augusto fez parte, como diretor da base, se eu não me engano, né? Ele foi diretor da base na gestão, não sei se foi do Andrés ou do Mário, alguma coisa assim. Mas eu conversei bastante com o Augusto e eu vi que pelo menos ele quer mudar. E eu acho que o Corinthians nesse momento precisa mudar. Esse papo de que o Andrés, se tirar o Andrés vai piorar, isso é conversinha para boi dormir. É só ver. O rival, o Andrés é o Mustafa, né? Se for ver, colocar no papel. Apesar que vai falar, o Dualib era um Mustafa. Mas é a mesma coisa. Tudo cara que fica mais de 10 anos no poder, uma vergonha. Você tem que ter liberdade, você tem que ter troca de poder. Democracia de fato é isso. Então o Duílio, que é um cara que defende tanto a democracia por causa do pai dele, de tudo que aconteceu lá no início dos anos 80, eu acho que... E o Duílio é um cara legal. Também acho. Eu conheço, assim, o pouco que eu conheço do Duílio, o pouco que eu conversei com o Duílio, você me pareceu um cara legal, eu acho até que ele tá do lado errado da força. Não tinha o Star Wars lá? Ele tá do lado errado da força. Eu acho que o Duílio, pelo cara que me pareceu sempre ser um cara decente, ele não devia estar nessa renovação e transparência. Que um dia, que nem o Augusto fez parte, mas porque um dia todo mundo teve que fazer. O próprio herói um dia fez parte da renovação e transparência, foi quando saiu do Alib, enfim. Uma vez o herói cedeu o escritório dele na Avenida Pacaembu pro Andrés ser candidato a deputado, para ser o escritório político do Andrés. Coisa que na época eu já considerei muito errado, mas enfim... Talvez seja a única crítica que eu tenho a fazer no Herói em todos esses anos. Eu já conheço o Herói há quase 20 anos, então todos esses anos a única crítica que eu tenho para fazer é que eu achei que ele cometeu um grande equívoco emprestando gratuitamente o escritório para o Andrés. Eu gosto muito do Herói também e vejo desse jeito. Ele foi tentar ajudar. Chamaram ele para o departamento jurídico e por mais que ele seja oposição, ele não pode virar as costas para o clube. Né? Se ele quer tanto ajudar, ele teve a oportunidade, ajudou, fez um belo de um trabalho, saiu há pouco tempo aí por algumas questões. Né? Ele e o Wesley fizeram um trabalho decente, assim. Por mais que o Duílio, não sei se orientado pelo Andrés ou não, porque o Andrés dá palpite em todo mundo, né? Eu vi a coletiva de apresentação do André Luiz, o André parecia um boneco de ventríloco. Tudo que o Andrés falava, ele repetia. Então, cara... Sabe, me perdoe o André. Uma vez eu conversei com o André no camarote Fialzone. Muito bom de papo, sabe? É um cara que, enfim... Mas eu não... O que eu conheço do André Luiz é basicamente o que é exposto na mídia, né? Teve até uma vez que ele teve aquela lance da condução coercitiva da Polícia Federal. Enfim, eu não vou nem... Acho que nem é o mote do nosso assunto falar se ele faz coisa errada ou não. Eu falo de gestão, se ele é um bom gestor ou não. Já ouvi falar que ele foi um bom gestor para
o clube social, né? Que ele foi diretor do social, não é isso? Foi. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que ninguém conhece o clube ali como ele. Pois é. Então, assim, agora, uma coisa é você ser o diretor do clube social. Ah, tem que limpar a piscina. Para não vou ser meio raso aqui, né? O clube é muito mais do que isso, mas enfim, essas questões sociais é uma coisa. Agora, você gerir administrativamente um clube de futebol como o Corinthians, que é como uma espécie de uma prefeitura, que são não sei quantos mil funcionários, que tem 1 bilhão de receita, sabe? É uma coisa que é de se pensar, sabe? Você tem... Para começo de conversa, eu acho que essa pessoa tinha que ser, no mínimo, idônea, de ficha limpa, sem nenhum tipo de gente falando, de nada, sabe? Eu tenho uma visão diferente, assim, como corintiano, sabe? Enfim, aí entra a questão, pô, será... Já me perguntaram isso lá no Alambrado, será que não seria interessante, e o mundo inteiro está virando isso, né? O lance do clube empresa, enfim, ser uma administração mais profissional, tirar da mão dos conselheiros, dirigentes, sócios, que são os apaixonados. Às vezes você quer contratar um cara, que nem o Corinthians, o Roberto de Andrade, fica puto da vida quando fala sobre a contratação do Pato, né? Não, quem contratou o Mário foi Gobi, né? Perdão. Apesar Desculpa, que hein, Roberto? O Raul veio aqui, contou a história da contratação do Pato, que eles estavam no Japão, 2 horas depois do título, o Mário avisou ele que contratou e não tinha a verba para contratar. Pois é uma vergonha, porque o que acontece? Aí você vai com o coração. Um cara que é gestor de uma empresa não vai contratar com o coração. E o cara tá ali, o cara recebe salário, o cara tá ali, se ele não fizer direito, ele é mandado embora. Eu acho que já está mais do que na hora do futebol brasileiro, dos grandes clubes, serem geridos por administrações profissionais, por gente profissional, por gente séria. Chega de administração de paixão, sabe? A paixão deixa pro torcedor, na arquibancada. E o que você acha dessa atual gestão? Você falou do Herói, do Wesley também, falou bem do Duílio, mas a gestão como um todo, tanto dentro de campo quanto fora. A gente vê que o Wesley fez um bom trabalho no financeiro, né? Ali tentando pôr a casa em ordem, o Herói também no jurídico, mas e os demais resultados? O que você acha? Principalmente dentro de campo, meu. Cara, eu não consigo desassociar o Duílio do Andrés. Não consigo. Para mim é o fim de uma gestão que começou em 2007. Que eu não sei nem se vai ser fim, né? Verdade. Porque o André Luiz está aí, que é pelo menos ele matou no peito a renovação e transparência e vai seguir com isso aí. Apesar de eu achar que é 0 renovação, tá na cara, e 0 transparência, porque ninguém nunca sabe nada, né? Enfim. Mas a gestão do Duílio, os números estão aí para provar. A gente só... O que o pessoal do financeiro do Wesley, o pessoal divulgou, é que vinha de dívidas milionárias, bilionárias, um crescimento absurdo. A gente até falou isso no Donos da Bola. O Andrés assumiu o clube com 100 milhões de dívida. Eu não lembro, eu vou falar mais ou menos os números, sim, mas aí o Mário, ele deixou para o Mário com 400 e pouco, do Mário para o Roberto foi quase 500, do Roberto foi o que menos cresceu para o segundo mandato do Andrés, foi para uns, acho que 700, e aí do Andrés disparou. Entregou para o Duílio com mais 1 bilhão e cacetada, e aí na gestão do Duílio diminuiu 50 milhões, que nesse mar de dívida, de gastança, não é quase nada, mas pelo menos é bom sinal. A gente vai saber se de fato é verdade ou não, apesar de eu acreditar, e eu tô acreditando, viu, gente? Não é nem isso. Se o Augusto assumir, aí ele vai ter que fazer uma revisão lá nas contas para, enfim, analisar o real número da dívida. Mas vendo pelo número como foi divulgado recentemente, cara, não tem como não falar que administrativamente o Corinthians nessa gestão do Duílio foi uma boa gestão, cara.
porque não teve um déficit a dívida diminuiu. Só que tem algumas bizarrices que depõem contra, né? Por exemplo, o caso do Paulinho no lance da Towns. Sim, sim. Eu sei que o jurídico foi contra a contratação. O Herói falou pro Adriano e pro Duílio que eles não aprovavam, que se fosse para aprovar, a Towns tinha que antecipar o valor enfim, que era o prometido, né? Só que o Duílio matou no peito, quis fazer e fez cagada. O jurídico recomendou para não fazer mesmo. Então foi cagada da presidência, cagada deles, e o Corinthians teve que assumir a dívida. Na verdade, depois me fala, o Wesley veio aqui, foi no Alambrado lá, também falou que não era bem assim, né? É que o que foi divulgado na mídia é que o Towns bancaria o salário do Paulinho. Mas ele já estava contratado. Já estava contratado, um rolo aí, né? Por isso que falta transparência. Mas, enfim, essa dívida ficou pro Corinthians. A bucha, no final das contas, infelizmente o Paulinho não jogou porra nenhuma. Já estava na cara que não jogaria. Essa é uma questão técnica que a gente pode analisar aí. Esse lance de ficar trazendo que foi um erro. Foi para a Índia? Para onde que ele foi antes de vir para cá e jogou 5 jogos e saiu? Então. Putz, acho que era Arábia. China, Barcelona, voltou para China, Arábia e depois veio pro Corinthians. Cara, o Paulinho, contratar o Paulinho, ele fez aquele troco do Roger Guedes com o João Pedro também, eu não consigo engolir, que o João Pedro veio de troco do Roger Guedes. O Luan já era do Andrés, né? Que é uma coisa absurda, né, cara? Que a operação do Luan gerou uma dívida pro Corinthians de quase 80 milhões de reais. Mas você teria apostado nele? Não. Não? Não, porque o Luan... Isso, o Andrés fala para quem quiser ouvir aí, que quem não contrataria o Luan? E vocês são profissionais, tem analista de desempenho aí, até o Lázaro é um dos melhores aí, era da seleção. Qualquer analista de desempenho meia boca veria que o Luan nos últimos 2 anos, porque ele foi contratado em 19, última temporada que ele foi eleito pica lá das Américas foi 17. Nesses 2 anos, 17 a 19, ele não jogava mais. Ele não jogava. Ele mal entrava em campo. O Luan tinha um sério problema, que é foda, porque eu não tenho prova, mas a gente sabe nos bastidores, que ele tinha um gravíssimo problema aí, que para recuperar era muito difícil. E, enfim, o Andrés abraçou também e tá aí, 80 milhões de dívida. E por isso que eu falo que é essa gestão encantadora de serpente, porque deixa essas dívidas e os sócios votam a favor. Não é possível, cara. Alguma coisa errada tem aí, cara. Não é possível, cara. Não dá para entender. Ou não querem o bem do Corinthians, ou o churrasquinho e o chopp tá bombando demais, cara. Chega uma hora que tanta cerveja, tanto churrasquinho, a gordura no fígado, a cirrose bate, cara. Então vamos pensar um pouquinho no Corinthians, no bem do Corinthians. Mas enfim, a gestão administrativa para fins de caixa foi legal, né? Deu um alívio na dívida. Mas, além das bizarrices, eu acho que o que pega mesmo é no campo, né, cara? Eu acho que o Duílio está fechando o terceiro ano de mandato. O primeiro sem títulos nenhum, né? O primeiro da renovação e transparência sem nenhum título. E agora que está começando a jogar um pouquinho melhor. Tá com muita dificuldade. Ele apostou no Vitor Pereira, que também para mim foi um outro erro, sabe? Apesar de muita gente defender o Vitor Pereira... Não é por causa do que ele fez, então. Não é por causa da saída dele, é porque... Cara, mano, o Vitor, eu sou totalmente contra esse negócio de... Não técnicos estrangeiros, porque eu acho que os brasileiros, muitos deles, né, a maioria, tá meio ultrapassadona mesmo, sabe? Eu acho que os caras não estudam, não se qualificam, são meio acomodados, principalmente a geração anterior. Agora eu acho que o pessoal tá vindo trabalhando um pouco melhor. Até aquele menino que era do Água Santa, vou lembrar dele. Thiago Carpini. Não dá nada para ele, mas ele é um cara que está fazendo um grande trabalho no Juventude, está recuperando Juventude. Tem outros treinadores que estão começando a conquistar o espaço, que é um caso de se pensar em técnicos brasileiros. Mas o fato é que os estrangeiros, semana passada assumiu, acho que o técnico, não sei se é o do Vasco,
que aí a maior parte dos técnicos dos times do Campeonato Brasileiro da primeira divisão são estrangeiros, pela primeira vez na história. Então, dos 20, 11 são estrangeiros. A maioria é português. Não é que eu fui contra o Vitor Pereira, porque eu acho que, ao contrário do que as pessoas falaram pela reta final, cara, ele tinha uma campanha horrorosa em jogos fora de casa. Tinha. O Corinthians, acho que 30% jogava muito mal fora de casa. 30%, perdia quase todos os jogos. E, cara, não ganhou nenhum clássico, cara. Nenhum clássico. Então, na verdade, eu achava ele meia boca. Sabe, o que ele fez um pouco melhor ali naquela reta final da Copa do Brasil, ele deu um gás nos caras e conseguiu controlar um pouco o vestiário, apesar dos caras odiarem ele, né? Era a informação que a gente tinha de bastidor, que ninguém gostava dele. Até por isso a efetivação do Lázaro, que é um outro erro grave dessa chapa Renovação e Transparência, esse lance de pôr os amiguinhos. Chega de amiguinho. O Corinthians não é lugar para amizade. Mas você acha que a questão do Lázaro ter sido efetivada técnico foi isso? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Eles devem ter tentado o Tite. Sim. E o Tite recomendou o Lázaro. Mas o Corinthians, Silvinho, olha só, Osmar Loss, Silvinho, o Lázaro, tem mais, o Coelho. Então, na verdade, é uma sequência de auxiliares, juvenis, que são amigos. Corinthians não é lugar para amizade, cara. Corinthians é um lugar sério. Corinthians é o maior clube do Brasil. É o clube que mexe com a paixão acho que já estamos em 33 milhões de torcedores. Então não é brincadeira, não é lugar para testar. Não é lugar é lugar de gente que manja, gente profissional. Então, para essa nova eleição que teremos agora no final do ano, eu sinceramente, gostaria muito que aparecessem mais caras abnegados aí. Um cara é o Herói. Eu gostaria muito que o Herói Vicente fosse um dos candidatos, porque é um cara que... Esse é o Wagner original. Esse é o Wagner original, né? É o que... Queria, sinceramente, é um cara que eu esperava que tentasse a eleição e que tivesse um pouco de tudo, sabe? Porque na democracia é assim que a gente vive. Democracia é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para vários pensamentos, e não sempre os mesmos. Chega da mesmice. Agora, Cascão, você é bem próximo do Neto e ele já deixou claro algumas vezes que queria sair candidato a presidente do Corinthians. Tem muita força, né? TV aberta, eu acho que ele é o maior nome esportivo hoje, né? É o Neto. Sim. E muito ligado à imagem do Corinthians também, porque ele é um grande ídolo corintiano, né? Tô até com a camiseta aqui. O ídolo da minha geração, com certeza é ele. Você é um pouco mais novo, mas eu acho que o principal ídolo da geração da galera ali talvez de 35 anos. Não, 35. Mas não, de 40 até eu acho 50 que 40 anos. Porque em 90 eu tinha 2 anos. Não, então é isso. Dos 40 aos 50 anos, acho que o grande ídolo é o Craque Neto mesmo. A gente ficou com a mania de chamar ele de Craque Neto, né? Por causa da televisão. Cara, assim, é bom até que se diga, eu falo isso aí pro Andrés, já até falei com o Andrés no casamento do Neto, e falo pras pessoas, porque assim, eu sou muito ligado ao Neto, como você diz, mas eu não sou o Neto. Claro. Porque muita gente acha que pela ligação forte que a gente tem, eu penso muito diferente de muitas coisas que ele pensa. Como eu acompanho o Alambrado, eu sei disso. Então, ele falava uma coisa do dono da bola e você outra. Por exemplo, ele defende o Yuri Alberto, eu acho que o Yuri Alberto não joga porra nenhuma. Sério? Você tá brincando? Eu acho ele horroroso. Cara, ele não vai... Vocês vão ver, o futuro vai dizer aí. Eu acho que ele não tem condição nenhuma de jogar com a camisa do Corinthians. E ele só não sai do Corinthians... Você pega... Cara, se ele fosse... Cara, vou falar até uma coisa meio forte, assim. Se ele fosse preto, pobre, vindo de origem humilde, ele já estava fora do Corinthians com tantos jogos que o cara não faz gol, não chuta, fura. Aquela furada que ele deu, se eu não me engano, foi contra o Cuiabá. Devia ser justa causa, velho. Ele devia ter ido embora no Corinthians só naquela furada lá. Centroavante, camisa 9 do Coringão, não pode não chutar uma bola no gol, cara. Não pode, porra. Eu tava falando com os caras lá. Eu vi bons centroavantes, mas que não tiveram essa repercussão como o Nilson. O Nilson foi um camisa 9 do Corinthians.
cara, de muita qualidade. Ele foi 2 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro. Teve, cara, acabou tendo pouco renome, assim, sabe? Se você pegar no Corinthians, na história do Corinthians, os caras não vão lembrar do Nilson. O Nilson jogou 1 milhão de vezes melhor que esse cara, que o Yuri Alberto. Joga até hoje. Joga até hoje no Master. Se pegar, cara, se colocar o Yuri Alberto no Master, cara, puta, ele vai ter dificuldade. O cara não domina a bola, cara. Então ele tem a dificuldade de dominar a bola, mas eu troquei o assunto. O que a gente... Do Neto. Você acha então, que ele eu não tava tem... falando que eu tenho divergências com o Neto de opiniões. Mas assim, eu sei do meu lugar, eu sei da minha função. Eu tô para dirigir o programa. Quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo, eu dou minha opinião. Mas aí é um pensamento meu. O Neto ficou muito forte na mídia. O Neto hoje é referência para muita gente. Total. Mas isso é uma opinião minha. Eu acredito que ele até poderia ser um bom presidente se cercasse de pessoas competentes em cada área. Mas eu não acredito que ele vai se candidatar. Então, André, você pode ficar... Não precisa se candidatar, que ele falou que se o Neto entrasse, ele entrar. Andrés, fique em casa, tranquilo. Falou aí. Aqui, não se preocupa não, que eu acho que o Neto não vai sair. Até porque, cara, o presidente do clube, presidente de um clube como o Corinthians, até pelo menos até então, não pode receber salário. Não é estatutário isso, certo? Exato. Teu pai tá aqui, sabe melhor do que ninguém. Isso é estatutário. Como é que o Neto vai largar? O Neto tem muita gente para... Cara, tem muita gente para criar ali. Porque o ex-jogador, vocês também devem saber disso daí, ele é cercado né, de muita gente ali, né? Enfim, família tem 200 mil pessoas, o amigo do amigo. Aparece muita gente. Aparece muita gente. Então o Neto tem muita gente para criar. E tem os filhos, tem o Júlio, que é pequenininho ainda. Então o Neto precisa trabalhar, velho. Então ele não pode... Não dá para viver do Corinthians porque o presidente não tem salário, certo? Eu fico até pensando assim, como é que os caras nunca querem largar o osso se não tem salário? A gente estava falando da questão de profissionalização. Você é a favor, então, de Total. receber também? Assim, eu ainda quero entender melhor, conversei com o Wesley. Enfim, o Wesley é um cara legal, eu queria entender melhor a questão da SAF. Eu acho que o Corinthians é muito grande para a SAF, eu acho que aí é uma outra questão. Mas eu queria entender melhor uma maneira de se profissionalizar, tirar um pouco esse lance da paixão. Acho que devia se criar um modelo de administrativo bacana para que o cara que mandasse no futebol fosse remunerado, que se estiver fazendo uma má gestão, manda embora, traz outro, sabe? Eu acho que é assim que a banda deveria andar. Eu também acho. Também acho que deveria profissionalizar, ter salários e tudo. Mas agora, voltando para essa área política, por que você compara assim? O que você acha? Por que é tão difícil essa política dentro do Corinthians, meu? Há tanto tempo, cara, isso desde lá de trás. Cara, você nasceu lá. Não, mas eu quero a sua opinião. Não, você nasceu lá. Você, melhor do que ninguém, pode me falar isso. Que eu também, assim, eu sou do bairro do Ipiranga, né? Assim, enfim, de pai e mãe. Eu sou sócio do Clube Atlético Ipiranga há muitos anos. Até deveria ser mais do Corinthians atuante lá. Deveria ter sido sócio. Pensei até uma época em ser mas dá sócio. pra ser ainda, Dá pra ser, mas eu gostaria muito que as coisas mudassem um pouco politicamente lá. Mas enfim. Eu acho que esse tipo de coisa não se restringe ao Corinthians. Eu acho que todo clube o São Paulo é assim, os mesmos caras estão lá. Vira meio que uns feudos, né? E não deveria. É uma coisa que, por isso que eu falo que deveria ser gestão profissional. Esse lance dos feudos incomoda muito, porque você cria e até fica uma inimizade. A gente viu recentemente um vídeo. Depois até o Augusto acusou o André Negão de fazer de sacanagem. Aquele vídeo, que vocês sabem bem, aquele vídeo no churrasco acho que tava tendo um campeonato de tênis, se eu não me engano, o alfinete do grande Daniel, um abraço pro Daniel, o alfinete me falou também, confirmou. Então, quer dizer, o Augusto tava lá, porque era um churrasco da galera do tênis, e o André fez como se o alfinete... alfinete... Isso não tem nada a ver com isso. Como se o Augusto fizesse, se fosse tudo da farinha do mesmo saco, digamos assim, né?
Então é muito complicado isso, cara. Eu acho que teria que... Foi uma evolução a troca do chapão pelas chapinhas, né? Talvez tenha sido... Mas eu acho que talvez... Eu prefiro o voto individual. Então, isso. Talvez um avanço, um próximo avanço, deveria ser o voto individual, como é feito em outros clubes, como o nosso rival lá é assim. Apesar que eu vou falar uma coisa para você, nosso rival. Chegou uma senhora que torcia pro Vasco, fala, que não tinha ligação nenhuma com o Palmeiras, teria, enfim, feito uma arruaça lá que ela praticamente comprou, entre aspas. Não sei se entre aspas, né? Porque pagar os churrasquinhos, as coisas pros caras, você acaba... Mas até a torcida também entrou nesse balaio, porque o carnaval, muita grana investida, tudo. Mudaram até o estatuto para ela poder se eleger presidenta. Então, assim, eu não acho que... Em algum momento eu achei que essa poderia até ser a salvação do Corinthians. Vinha um mecenas, né? Porque a Leila não deixa de ser uma mecenas. Mas, cara, eu acho que poderia se resolver de uma maneira mais profissional, mais correta. Mas essa questão do vídeo do André, nós até conversamos quando eu fui lá com o Biro no Alambrado. O André vai vir aqui, né? Queremos que venha, né? Tem que vir, né? Vem, André. O Augusto já marcou. Falta o André marcar. E aí... Porque ele não quer falar com ninguém, meu. O presidente do Corinthians tem que falar com todo mundo. Não pode escolher também, sabe? Não pode escolher. Porque ele falou, quero ir no Donos da Bola. Inclusive o assessor dele me ligou e ele falou com o Neto. Quer ir no Donos da Bola. Aí no Donos da Bola é fácil, né? Ele tem que falar... O cara que quer ser presidente do Corinthians... Tem que falar com todo mundo. Tem que falar com todo mundo. E isso, parabéns pro Duílio, porque ele... O Duílio não tem o que falar dele. Eu tenho minhas críticas como aquele negócio da Towns. Sim. Como... Não é tudo perfeito, que nem... De 20 contratações, eu não faria 5. Já do André C40, por exemplo, eu só faria 2. Se a gente for analisar... Assim, a gente tava falando de... O Yuri, cara... Puta... Eu não acho... Eu acho que o Duílio, eu acho que ele acertou. É que o cara não joga nada, depois parou. Enfim. Mas o negócio, eu acho que não foi errado. Ele acabou não gastando dinheiro, trouxe um jovem. Me falaram que o Yuri Alberto é o atacante, o jogador mais valorizado do Brasil. Da América do Sul. Da América do Sul. Então, no ato do negócio, eu apoiaria também. O Fausto Vera apoiaria, meu. Volante. Só que é um volante que, pra mim... eu também sou crítico a esse cara. Porque é um volante argentino que não marca e não bate em ninguém. Você não gosta dele? Cara, não gosto dele. Eu gosto dele pra caramba. Acho ele bom pra caramba. Então, assim... Mas eu contrataria o Fausto Vera. Contrataria o Rojas agora. Sim. Mas, me parece que é de vidro também, né? Então, cara, por mais que eu concordo com o Duílio em algumas contratações, eu faria também. Mas ele deu azar, né? Deu. Mas voltando no lance do vídeo, eu acho que o André quis colocar ali que eles não estão lá e é rival, estão se batendo, brigando, um não cumprimenta o outro, não olha na cara. Acho que ele teve boa intenção. Não acho que ele teve boa intenção. Eu só acho que ele... É claro que a oportunidade estava ali, ele fez e se aproveitou disso. Mas o clube realmente é isso. Não é porque que eles vão concorrer que não vão no mesmo churrasco. Né? E foi colocado até... não tem que ser inimigo, é isso que você quer dizer? Não tem que ser inimigo. Mas até então por que ele não chamou o Augusto e troca ideia com o Augusto? Tem que ser uma coisa mais... A torcida... Todo sábado no clube. Ponho, vocês são vocês são... Cara, vocês são conselheiros, vocês fazem parte... Cresceram lá. As coisas de dentro do Corinthians... Como o Corinthians... ali que é decidido o futuro do Corinthians, as coisas têm que ser mais claras pro torcedor, e eu me incluo nisso, entendeu? Se não é uma área de guerra, uma zona de guerra, então deixa claro que não é uma zona de guerra. Vamos conversar. Fala isso abertamente. Cara, o Augusto vai vir aqui, né? Que você falou. Vir. Ele foi lá no Alambrado Alvinegro. Cara, o Augusto não gosta dos caras lá, meu. Deixou claro isso. Mas aí tudo bem, mas isso não é... Mas não deveria ser assim, então, né? Se você tá falando que o André faz isso
Porque fica parecendo que foi sacanagem do André. Não, mas não gostar também não significa que você tem que brigar com o cara cada vez que você vê ele. Mas não pareceu Ou, isso. por exemplo, o do Augusto mesmo. Eu não achei legal quando os caras falaram, porra, tá lá. Tá lá porque ele tem que estar lá pra puxar os votos dele mesmo. Ele tem que estar lá. Ele tem que estar em todos os churrascos do clube e aproveitar, assim como o André também. Eu não acho que o Augusto estava errado ali. Eu acho deselegante o André, porque o André fez ter de caso feito pensado. o vídeo e ter postado. Fez caso de caso pensado. Ele fez. Ainda teve um agora recente. Entendi o ponto. Entendeu? Entendi o ponto. Teve um recente vídeo que acho que foi na sauna, que me pareceu sacanagem também. Que o Augusto tava lá na sauna pegando. Você viu esse vídeo? Não vi. Dá uma olhada depois. Você viu esse vídeo, né? O Augusto tá na sauna angariando votos, que é normal. Cara, que é normal. Ele tem que estar em todos os lugares do clube. E o André chega lá e filma. Então, cara. Então, na verdade, é engraçado, mas, pô, parece sacanagem. Então, André, porra, queria. Vem aqui, vá no Alambrado. Você quer ser presidente do Corinthians? Vem aqui no Corintiano Pode, vai lá no Alambrado, vai explica no Casal isso. Coringão, vai no Casal Coringão, os caras são gente boa. Isso aí. Verdade. E explica um pouco isso, como é que funciona isso pra gente, porque me pareceu uma sacanagem, né? Eu acho que ele não quer falar porque vai vir muita crítica em cima da renovação e transparência e algumas dele também. Ué, mas ele não faz parte? Então, eu gosto pessoalmente, gosto muito do Augusto. Quero dar as coisas boas, mas tem que herdar as coisas ruins também. Porque sempre que eu encostei nele para conversar no clube, perguntar alguma coisa, se ele assistir, ele vai saber do que eu tô falando. Eu sempre perguntei tudo na cara dele, de muito boato e tudo, e ele sempre me respondeu. Com educação mas é isso, o cara e deixando claro. O cara que quer ser presidente do Corinthians, o cara tem que topar tudo. Antes de começar a nossa resenha lá, eu falei para ele, falei, Augusto, tem alguma coisa que você não... A gente fala por mera formalidade, porque eu não gosto disso. Até o Fabrício, que faz comigo, o Fabrício Bose, que faz essa parte, porque eu não gosto de falar isso aí, porque eu acho que tem que falar de tudo. E ele prontamente falou, não, vamos falar de tudo. E falou de tudo. Tanto que eu perguntei do Herói, ele é contra o Herói, ele é meio contra o Herói também, principalmente porque o Herói fez parte diretivamente da situação. E isso eu discordo dele, porque eu conheço o Herói, mas enfim, eu respeito, a gente tá... Democracia também é respeito, né? Você tem que respeitar a opinião contrária. Mas enfim, a gente, tenho certeza, você, futuro conselheiro, né? Eu, como torcedor do Corinthians, a gente quer só o bem do Corinthians. Então a gente tá lutando só pro bem do Corinthians. Então, cara, o bem do Corinthians tem que... o Duílio tem que honrar as raízes do pai e que, cara, o lance da democracia e que o processo seja de fato democrático. Já estão falando de urna eletrônica, vai ter picaretagem. O Paulo Garcia falou outro dia que morto vota. Cara, essas coisas... Porra, a gente tá... Pelo amor de Deus, né, meu? Cara, é absurdo, né? Inclusive... Tem o convite para o Tuma e para o Dr. Miguel Marques para eles virem aqui para explicar um pouco melhor por que eles saíram da comissão, porque são boas pessoas e que todo mundo confia e saíram. Né? Então fica um processo meio... Então, o que fica aparecendo para o torcedor, e aí eu me coloco nesse papel, é que, cara, o sistema é tão blindado que os caras bons não aguentam e saem fora. Que é o caso do Tuma, cara, o caso do Herói, sabe? Meu, é uma coisa que realmente me incomoda. Até para perspectiva de futuro, assim. E o corintiano, ele é muito otimista, né? Então, quer dizer, há um mês atrás, a gente tava numa merda desgraçada. Agora ganhamos 5 jogos, já tá todo mundo, pô, vamos ser campeão, caralho, feliz pra cacete. Só de pensar que outro dia a gente tava quase eliminado pelo Remo, beirando a zona de rebaixamento, que ainda tá, mas tem jogar menos e tudo. E agora estamos numa semifinal, e olha que a gente tem uma zaga jogo. Veteranaça que falha demais. Ontem, você reparar o gol do Luciano, que é um Zé Ruela, o Gil falhou feio. O Fagner tá tomando bola nas costas, por isso tá perdendo a posição pro Bruno. O Fábio Santos também não aguenta mais. A gente não tá falando. Falei do Fausto Vera que não marca ninguém, tanto que foi substituído porque não marca ninguém. O nosso centroavante não sabe dominar uma bola. Que falta o Moscardo fez, hein? Pô, monstra. Mais informações aí que parece que ele volta pro segundo jogo. Tomara. Puta, que falta que ele Então, fez. cara, a gente tá com sérios problemas. Se analisar ontem o jogo,
o meio-campo do São Paulo compacto, dominou o jogo, dominou o meio-campo, o Corinthians, muitas falhas. Só que a gente tem o cara que é pica, né, meu? Então, o Renato decidiu o jogo. E o 12º jogador, que era a fiel torcida. Que torcida ontem, é monstro, nossa senhora, que torcida festa, eu nem cara. conto. E fora o Cássio, né? Fora o então, Cássio. quer dizer, ganhamos o jogo e dá um alívio, assim, mesmo que perca, a gente... Pô, tem a garantia. Porque o jogo da volta, esse é o único confronto que a gente joga os 2 jogos em casa, né? O Morumbi é nosso, né? É isso aí. Então, vamos ter a esperança de que pelo menos a gente chega numa final que é um alento para a gestão do Duílio que, cara, pelo menos o título da Copa do Brasil daria um gás. Merece. Apesar de eu ter minhas restrições com o Luxemburgo, eu acho que ele não é o melhor treinador pro Corinthians. O que você acha da situação do Cuca, cara? Putz, então, isso é extremamente polêmico, né? Nesse mundo que a gente tá muito louco, né? Difícil. De lacração, O Cuca é amigo pessoal do Veloso, do Neto, enfim, de toda essa galera do Silas, que trabalha na ESPN. Então os caras defenderam muito o Cuca. O que o Cuca fez aí, parece que tá até a justiça da Suíça meio que comprovado, é um erro. Ele tinha que ter pago por isso. Mas, cara, a minha visão é assim, ele não, pagando ou não, ninguém pode ser culpado ad eterno, né? Então, Não pode tirar o direito do cara trabalhar, né? não pode tirar o direito do cara trabalhar. Então, na verdade, todos estavam... Foi um erro, cara. Ninguém... Pelo amor de Deus, cara. Se fosse com a minha filha, eu matava. Mas, cara, o cara, depois daquilo... Ele construiu uma carreira dirigindo todos os clubes. Ele dirigiu o Flamengo 3... A gente fez até um levantamento disso. Ele dirigiu o Flamengo 3 vezes, o Fluminense 3 vezes, o Botafogo 3 vezes, o São Paulo 2 vezes, o Palmeiras 2 vezes. Cara, por que quando chegou o Santos... Ele dirigiu todos os clubes do Brasil. Por que chegou no Corinthians? Então todo mundo assuma, por favor, que o Corinthians é o maior disparado do Brasil. E foi funcionário da Globo. Foi funcionário da Globo que deu a lacrada principal. Então, cara, assim, ficou insustentável. Não dava pro Cuca continuar no Corinthians. Imagina a cabeça dele. Não dava, ficou Família, insustentável. tudo. Mas eu acho que ele era o melhor treinador para aquele momento. Desde da saída do Tite, pra mim, o melhor técnico que veio foi o Cuca. Então, é que a gente não sabia como é que seria, mas Sim. para mim ele era o técnico ideal para aquele momento. Era o técnico. O Cuca é muito assim, né? Ele é o técnico que chega, dá aquele choque de Aquela realidade moral, ali. Eu acho que o Corinthians poderia até ter melhorado antes. O Lucha não foi o cara ideal, não contrataria o Luxemburgo. Para mim, o técnico pro Corinthians obviamente que tem muita gente que tem restrição a ele, mas naquele momento, já que o Cuca não poderia, era o Mano Menezes. Eu acho que o Mano, já que o Mas Tite, tentou, né? já que o Tite não assumiu, seria o Mano, mas também não rolou o Mano, só tinha o Lucha. Então Tinha o era Dorival, desesperador. antes do Cuca, né? O Dorival era o cara, antes do Mano, antes do Lucha. Só que o Duílio dormiu no ponto. Quis acreditar no lance dos amiguinhos. Até o fim, ficou com ele. Então insistiu no Lázaro, que com todo respeito, falei com o Zé Maria, a gente levou o Zé Maria no Alambrado Alvinegro no dia que o Lázaro foi mandado embora. Caramba! No dia, até achei que ele ia dar balão na gente. Mas ele foi ponta firme, a filha dele, que é a irmã do Lázaro, que fez a ponte, foi firmeza demais. Ele foi, cara, e o Zé falou o que todo mundo sabe, tipo, ele não estava preparado. Não estava preparado, cara. Agora, duas coisas. Cascão, o Donos da Bola hoje é um sucesso, cara. Às vezes a gente fica falando nos grupos do WhatsApp com os amigos, tudo, esperando qual vai ser a reação do Neto no outro dia do que aconteceu no dia de hoje, né? Mas pergunta. Não, vai lá, pode falar. É que o Neto é um cara extremamente caricato e carismático, né? Então, tudo que ele... E ele fala muita... coisa que... Frase de efeito. Isso marca muito, né? Então, você vê que tem os memezinhos. Cara, o dia que ele foi de Peppa foi foda. Então, essas coisas a gente cria junto. O da Peppa... Foi ideia sua? Foi quase tudo é ideia minha, né? Só que ele às vezes está de bom humor, às vezes está de mau humor. Ele precisa encaixar uma convergência, né? O Tico e o Teco, a Ruth e a Raquel... na cabeça dele, que vive dentro da cabeça dele, precisa estar todo mundo em sintonia para ele abraçar essas causas. Eu lembro que uma vez, a gente fez vários, né? Uma vez o Corinthians, era o Roberto de Andrade,
Corinthians perdeu quase que todo o elenco campeão brasileiro pro futebol chinês, lembra disso? Foi campeão 2015 e 2016. A gente pegou um cacho de banana e escreveu o nome dos jogadores para falar que os caras foram vendidos a preço de banana. Tinha até uma que tava meio podre, a gente escreveu Casim, que é aquele que não jogava nada. O Yuri Alberto e o Casim, pra mim, é mesmo nível. Tô falando, velho. Pô, o tempo vai dizer. O tempo vai dizer, você vai ver. Você vai ver. Bem que o Casim era ruim, hein? Era ruim. Mas o Yuri Alberto é 0,1% melhor que o Casim. Mas o Casim deu um chapéu no Felipe Melo, então valeu. Só a vinda já valeu. E ele fez aquele gol contra o Avaí. Também. Que foi na reta final que deu o título pro Corinthians, acho que em 2017, se eu não me engano. 17, importante mesmo. Então foi um título importante, coisa que o Yuri Alberto não fez ainda. De qualquer forma, eu acho que a gente fez umas... Eu lembro que eu levei também uma televisão que já estava... Isso que tipo essa televisão aqui. Toda essa TV foi foda. Mas estava desativada, já não funcionava. Era tipo cenário de mentira, assim. Aí pedi pros caras lá, eles deram, a gente quebrou a televisão. Na época era pra voltar o Carille, porque o time tava mal pra cacete. Acho que era o Cristóvão, o técnico. A gente brincou com isso também. A gente brincou com o lance da Peppa. Teve uma primeira Peppa, que era um gorrinho de Pepinha, que a gente entubou os caras lá no Allianz Parque, acho que foi. E aí ele pôs a Pepinha. Aí no segundo, cara, eu acho que não foi uma derrota pra gente. Foi uma eliminação do Palmeiras. Não foi do Mundial? Foi do Mundial, foi do pode Mundial. ser. Cara, pode ser do Mundial. Lado, aí a gente alugou a fantasia da Peppa Pig. Quer dizer, quando o mais recente foi a fantasia do Vitor Pereira, da sogra. Da sogra. Que também bombou. Então, o Neto, assim, cara, essas coisas arrebentam, né? Nossa audiência. O Donos da Bola estreou no dia. Estreou na TV Bandeirantes no dia 7 de março de 2012. O Coringão não tinha nem Libertadores, nem Mundial ainda. Então, ali, dali pra cá, nós vamos fazer 12 anos, então já deu uns 11 anos e meio. Cara, talvez seja o melhor custo-benefício da TV Bandeirantes, porque gasta-se muito pouco, nossa equipe é muito reduzida. A gente não tem cenários mirabolantes. Você chegou aí lá? Não fui. Lá a gente tem só o cenário, o chroma aqui, né? Chroma, né? E um praticávelzinho com umas cadeiras, cara, algo muito simples. E o programa, graças ao Neto, lógico, é um sucesso de comercialização, vende-se muito. Muita gente quer anunciar com a gente. Tanto assim, tem até mais merchan do que cabe para fins de ter um conteúdo saudável. Essa é uma briga que a gente tem de equilibrar conteúdo com comercial. Acho que a gente passou um pouquinho do ponto, mas é assim mesmo. É um dos programas que mais vende da Band hoje. Então. No custo-benefício porque não dá para vender mais, porque não cabe mais. Se coubesse, entrava. Tanto o Neto é um sucesso comercial e o programa é um sucesso de comercial, que o Neto foi delegado para assumir o lugar do Milton Neves no apito final de domingo, que é mais um espaço para... Isso que eu ia perguntar. Agora tem um programa novo, né? O apito final, que agora é todos os domingos após a rodada, mas é só na TV fechada ou tá na aberta? Não, tá na Band, aberta. O Milton, acho que fez 73 anos e ele perdeu a esposa dele. E ele entrou em um processo de depressão eu quase chorei. Muito forte, O Milton entrou num processo de depressão muito violento, ele perdeu muito peso, ele tá sem equilíbrio. Então, assim, até não sou eu que fazia o terceiro tempo, mas teve um plantão lá que eu tive que fazer porque o menino que fazia não pôde fazer. E, cara, ele tava sem condições físicas de ficar em pé, cara. Eu queria liberar ele, ia substituir pela própria Lívia, né, que fazia com ele, mas ele pediu para fazer e tal. Mas ele tava mesmo sem condições, infelizmente. Acho que todo mundo, nós vamos ficar velho também, uma hora... ninguém é para sempre, claro, né? Acontece. E a direção da Band viu o Neto como uma possibilidade real de assumir o programa. Então o apito final estreou, acho que não nesse domingo, no anterior, né? Não que passou agora, apesar que eu não sei quando que o programa vai pro ar, mas nós já fizemos... Vai na quinta-feira da semana que vem. Então foram 3 apitos finais pro ar. E, cara, é uma oportunidade da televisão comercializar mais. O Neto é muito bom disso daí. Cara, o Neto é um fenômeno, cara. Porque cresceu muito com o tempo nisso, né, cara? Não, o Neto... Não, e ele é um autodidata de tudo, cara. Eu sou um fã dele
sou amigo, irmão, ele é padrinho da minha filha. Puta, eu sinceramente, é o meu grande ídolo de infância. Ele foi um puta de um jogador, muito menos... É que a gente costuma valorizar ele mais do que ele jogou bola. Ele próprio fala isso, que não se valorizou, porque o potencial dele para jogar bola era para ele ter sido muito mais do que ele foi, porque ele era muito craque mesmo. Ele mesmo não valorizou o potencial dele. Então, balada... mas, cara, também a gente não dá pra... Não dá, eu não recrimino nem o Neymar. Depois, eu também não. O Neymar, mano. O Neymar, porra, chegou num nível que, porra... Ele tem que aproveitar mesmo. Porra, tem que aproveitar. Cuidado pra não morrer, né? Porque chegou uma hora também que não dá. Mas... E aí, ele parou de jogar bola e ele se reinventou na televisão, nas mídias sociais. Aí eu faço meia-culpa que eu contribuí. Eu trabalho com o Neto há 25 anos. Cara. Então, eu acho que eu tenho um papel importante enfim, esse crescimento dele. Esse crescimento assim, profissional num outro setor. Certeza, com certeza. Mas, cara, ele é monstro, cara. Ele se transformou. Ele foi o principal jogador do país. Ali para 90 e 91, ele era o principal jogador do país. E hoje ele é o principal comunicador esportivo do país. Sem então, dúvida, sem dúvida. Cara, não tem como questionar. O que se questiona é algumas ideias dele, a abordagem dele. Tem muita gente que não gosta. Eu costumo brincar que o Neto é aquele amigo indefensável. Tipo, se for falar mal do Neto pra mim, eu vou falar, tudo bem. Mas caguei. Eu gosto dele. E já era isso, E o projeto do Alambrado Alvinegro, queria só que você explicasse aí, falasse como que como que nasceu, pra galera acompanhar lá também. Então, Alambrado Alvinegro, então se inscrevam aí, youtube.com/. Aí tem aquele arroba antes, né? @Alambrado Alvinegro. Mas só colocar lá no search, na pesquisa, na busca, Alambrado Alvinegro, somos nós. O Fabrício Bósio, a nossa equipe, é formada por 4 jornalistas que se conheceram na TV Bandeirantes, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi justamente quando eu conheci o Neto. Então tem o Rogério Micheletti, que foi o criador do Que Fim Levou do Milton Neves, Fabrício Bósio, que é nosso apresentador lá, que hoje ele é editor-chefe do ESPN FC, mas trabalhamos muito tempo juntos na TV Record. Fazíamos o Debate Bola, o próprio Terceiro Tempo, todos nós juntos. E o Zeca, que é um outro parceiro também, que é um co-apresentador lá, que também foi produtor do Manos e Minas, da TV Cultura. Então, todos nós com grande experiência em televisão e corintianos pra caralho. Sempre fomos juntos nos jogos do Corinthians, vimos juntos muitos títulos do Coringão. Então, a gente teve... O Fabrício e o Micheletti tiveram a ideia de fazer, me chamaram, depois veio o Zeca. A gente teve a ideia de fazer o Alambrado. Na verdade, não era Alambrado, chamava Radar da Fiel, mas com orientação jurídica, porque existe realmente a licença de marca do Corinthians para muitas coisas, né? Fiel, Timão, várias coisas que era proibido, né? Tem que pagar royalties, não é que é proibido, tem que pagar royalties, o que eu acho que está correto mesmo. A gente adaptou e criamos o Alambrado Alvinegro, que é nosso podcast, que ele vai ao ar toda segunda, terça e quinta, com conteúdo exclusivo, sempre conteúdo exclusivo. E agora a gente está fazendo as lives pós-jogo também. Então, às segundas a gente tem o Resenha no Alambrado, que é nosso boteco, às 9 horas da noite. Às terças é o Descascando, que é eu falando as minhas groselhas também. Às quintas é o Papo Fiel, que você teve lá com o Birubiru, que a gente faz as entrevistas. E aí as lives pós-jogos. Sempre às 9 horas e as lives depois dos jogos, né? Então a gente está tendo um crescimento bacana, a gente está dentro do guarda-chuva do Meu Timão, né? Então a gente aproveita muito a audiência e o marketing, que tem a força de impulsionar. Tão gigante. Que tem o Meu Timão, que é mais de 1 milhão de inscritos aí também. Então, pra gente tem sido bacana. Pra mim é uma maneira de eu expressar minhas ideias, porque as pessoas normalmente me associam muito ao Neto, que é natural. Mas, como eu disse aqui anteriormente, eu tenho muitas coisas que eu penso diferente do Neto. Então é importante as pessoas saberem. Talvez a única coisa que eu pense igual ao Neto é que eu sou contra a perpetuação do poder no Corinthians. Isso é um fato. Você também é contra. Também. Então é isso. Então temos a mesma ideia. Acho que muita gente pensa assim. Infelizmente tem muita gente no Corinthians, sócios,
que não pensam. Então, mas a galera uma hora vai pôr a mão na consciência, como aconteceu em 2007, quando o Dualib saiu, né? Aliás, não saiu. Em 2007, teve o impeachment dele. Teve o impeachment. Mas durou, hein? Mas aí no final acho que ele acabou pedindo pra sair. Mas demorou, hein? Demorou. Se ele quisesse continuar, ele continuava. É que ele já tava meio velhinho. Se ele quisesse, ele continuava. Porque esse é o problema do Corinthians, entendeu? Tem que mudar, tem que ter gente nova sempre, troca de mentalidade. E vamos pra cima. Corinthians é muito grande pra ficar sempre com a mesma mentalidade. Com certeza. Cascão, pra gente fechar aqui, no dia que a gente foi lá na Alambrado, o Biro fez a escalação dele. Nossa, foi até engraçado. Foi difícil, hein? Acho que ele colocou 12 jogadores, se não me engano. O Biro, cara... Faz a sua. Cara, o Biro é uma figura, velho. Figura. Cara, o Biro, mano, é impressionante o Biro. Ele já fala cansado, né? O Biro, ele já fala cansado. Aí pra escrever não dava pra entender nada. Foi um trampo pra tirar o time do Biro ali. Foi. Mas o meu time Cara, eu vou contrariar a maioria, porque 99% dos caras colocam o Cássio. Pra mim, o Ronaldo é o meu goleiro. O lateral direito, pra mim, é o Fagner. Apesar de eu achar que hoje já tá penando ali, mas, cara, o Fagner jogou e joga muita bola. O problema é que o Fagner não tem o marketing que alguns outros jogadores têm. Mas o Fagner é monstruoso. Eu também gosto pra caramba. Pra mim, a zaga Chicão, Gamarra e o lateral esquerdo é o Vlad. Não tem como o Vladimir. Pra mim é um monstro e um cara gente boa demais. Pena que tá meio doentinho aí. Mas Vlad é sensacional. Aí no meio campo, pra mim, Vampeta, Sócrates, Neto e Marcelinho. E o ataque, vou colocar aí o Ronaldo Fenômeno com o Yuri Alberto. Yuri Alberto, pelo amor de Deus, Yuri Alberto. Eu ia pôr... Cara, pra mim Cara... É que o outro atacante é muito foda, né? Porque tem que ser atacante de beirada. Porque eu gosto de centroavante. Eu gosto. Por isso que eu tenho essa implicância. Põe o centroavante junto. Porque pra mim, então, o cara que marcou minha infância... Deixa eu ver se essa aqui qual número que é. Não, esse é do Neto aqui. Pra mim é o Viola, mano. Eu gosto do Viola demais, cara. Jogou Tudo muito. bem, tem as gerações que gostam do Casagrande. Mas o Viola marcou a minha geração. Imagino que a sua também. Porque o Viola veio depois muito forte. Caramba. O Viola e eu conheci... Paulo Sérgio Rosa, o cara demais, velho. Puta, o cara sensacional, humilde. Ele é um cara recluso, assim. Eu insisto muito dele aparecer. Ele não quer aparecer em lugar nenhum. É muito difícil. Uma pena, porque eu queria valorizar, exaltar a história do Viola. E o técnico não teria como ser diferente, né? O Adenor, seu Adenor é o cara mais monstro que passou no Corinthians. Uma pena. Cara, outra divergência que eu tenho do Neto. Aliás, da maioria do povo brasileiro. Todo mundo foi muito crítico ao Tite na seleção brasileira e eu acho realmente que ele falhou muito ali em alguns momentos. Cara, mas eu não acho que foi culpa dele não essa foi. Catástrofe. O único erro que eu acho é que do Tite ele ter aceitado, para começar. Porque quando você aceita o cargo, você tem que sentar no colo dos caras da CBF. Ele tinha acabado de fazer uma carta contra, né? Isso é uma merda, meu. Você sentar no colo, ou você tem vai ser técnico, você tem liberdade total para poder trabalhar o que você quiser, ou não dá, mano. Aquele negócio de vender o jogador, o Fred, volante, que para mim não joga nada. Por 60 milhões de euros no meio da Copa do Mundo da Rússia, puta, nunca engoli aquilo. Pro Manchester, né? United. E só faltou um dos melhores aí, o presidente. Qual que é o melhor? Não vale o Andrés, porque eu sei que você vai votar nele. Nem a pau, Cara, pra mim o melhor, assim, pelo menos eu não conheci os mais antigos, né? Teu pai conheceu, mas eu não conheci, nós não conhecemos. Cara, pra mim o que me marcou é o Vicente Matheus, mano. Vicente Matheus. Esse cara me marcou e infelizmente eu não conheci ele pessoalmente, porque na época eu ainda era adolescente. Adoraria ter conhecido o seu Vicente, mas pelo tudo que eu ouço de todo mundo que conheceu, esse era um abnegado, é um cara que queria fazer o bem do Corinthians, cumpria com a palavra dele, o Ronaldo, o Neto, os caras assinavam o contrato em branco, o Márcio sempre falou muito bem dele também. É um cara que dedicou a vida dele ao Corinthians. Se ele fez coisa errada ou não, eu sinceramente não posso falar, não sei, porque eu não vivi nessa época. Mas com certeza...
ele não deixaria uma dívida de bilhão, de milhão. Por tudo jamais. que falam, também iria de Vicente Mateus. Meu pai também sempre falou dele. Bom, diretor jurídico eu não vou perguntar, porque a gente já sabe quem que ele vai falar. Não. Aliás, um grande abraço pro Herói, vai gravar aqui com a gente. Também gosto dele, um grande abraço para ele. E, cara, obrigado pela sua presença. É um papo de corintiano. É isso. Trocar ideia, a gente quer o bem do Corinthians. O bem do Corinthians, é isso aí. Independente de quem seja, a gente torce muito. Mas já sentou aqui gente que eu acho que não quer muito bem do Corinthians, não. Mas enfim, aí não é culpa sua, né, velho? Você fez o possível, né? Quero conversar com todo mundo. Tô com um projeto para trazer todas as chapas aí também. Vamos conversar, quero abrir. A gente precisa dessa democracia, abrir mais o clube. Como você fala de transparência e tudo, a gente precisa abrir mais o clube. É isso, nessa geração de podcast, talvez essa nossa missão, talvez seja um pouco mostrar, abrir um pouco o Corinthians, porque a imprensa sempre foi muito, até o final da última década talvez, sempre foi muito fechada em televisão, jornal, abolerado, os caras, o pessoal que trabalha comigo, os jogadores, era mais isso mesmo, então se concentrava em jornal, rádio e televisão. Hoje tá muito forte, hoje hoje a gente tem uma pluralidade de mídias para a gente pesquisar o que a gente se interessa. E o corintiano consome muito. Já foi feita milhões de pesquisas aí. O corintiano, muito mais que o time do Rio lá, que é terceirizado. Cara, o corintiano é o torcedor que mais consome mídia, produto, marketing do Brasil. O marketing do Corinthians está vacilando, o Colagrossi lá, não sei se ele também tem responsabilidade, mas passou muito apagado nesse mandato de 3 anos do Duílio Colagrossi. Ninguém nem falou dele. Você pode meter o pau no Rosenberg, mas nunca o marketing do Corinthians foi tão falado. É verdade. Tudo bem, enfim, eu acho que o marketing tem que trabalhar melhor no Corinthians e o presidente que venha... Que Deus nos ajude, salvem o Corinthians. É isso aí. Mas é isso aí. O projeto é exatamente esse: trazer as pessoas para abrir mais o clube, para que tenham mais sócios. A gente precisa disso, abrir para mais sócios. Você não seja, Cascão, a gente precisa. Né? Quantos sócios tem o Corinthians hoje? Cara, votantes ali é em torno de 4, 5 mil. É muito pouco para o tamanho do Corinthians. Mas 4, 5 mil, mas votam 3, né? Sempre falaram, os 1.000 ficam em casa e não vota, né? Tem pelo menos 1.000 que não vai. Então, eu sempre ouço falar que... porque ali, a última eleição, por exemplo, o Duílio teve 1.000 e pouco, o Augusto teve 900 e pouco, e o Mário Gobi teve, acho que, 700 e pouco. Muito pouco, né? Pouco, mas a última, eu vou defender, que foi bem no meio da pandemia, foi anulado, adiado de uma semana para outra, por causa do lance da pandemia. Muitos dos mais velhos acabaram não indo. Muitas pessoas estavam... Aí essa aí eu vou dar um desconto. Vamos ver se então... Mas as outras aí, em torno disso aí, 4, 5 mil. Vai ser na terceira semana de novembro, tá marcado. Vamos ver se vai... Dia 26 de novembro, Vamos ver se os 5 mil vão votar. Eu espero que votem com consciência e que queiram o melhor mesmo. E chega de churrasco e chopp, por favor, né? É isso aí. Rapaziada, se inscreve no canal Papo de Corintiano aqui hoje. Se inscreve lá no Alambrado Alvinegro, lá do Cascão também. Junto. É bom pra caramba. Aqui ninguém que o pessoal fala, pô, mas mano, tudo ninguém parceiro, tudo corintiano. É isso mesmo, pra se ajudar. E, cara, obrigado por ter vindo. Junto. Obrigado pela oportunidade de ter aqui, trocar uma ideia. E vai Corinthians. E agora rumo à final da Copa do Brasil. Valeu, rapaziada. Obrigado.